O principal ponto é eliminar esses fatores antinutricionais, mas por que eles continuam, né? Então, por que eles ainda estão presentes nesses farelos de soja que a gente vem utilizando nesses animais, né? Utilizando rotineiramente, né? Tem relação, sim, com o processo térmico, tá? O processo térmico ele é realizado justamente para eliminar esses inibidores de tripsina, mas a gente tem um deles que é o Bowman-Birke, que é um pouco mais termorresistente. Então, a presença dele vem aumentando nessas cultivares de soja e também a resistência dele vem aumentando e a gente observa cada vez mais um residual desses inibidores de tripsina nesses farelos. Tá? Então, esse é o ponto principal aí, digamos, entre o tratamento térmico, que seria um processo de eliminação, e por que existe ainda esse resíduo de inibidores de tripsina nesse farelo de soja. Tá? Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host dessa plataforma e com muito prazer trazemos sempre ótimos convidados para compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que curtem o nosso trabalho aqui na plataforma, tá? Mas a nossa equipe nos comunicou que apenas não, mais de 90% de quem curte o nosso canal, de quem assiste os podcasts, não está inscrito ainda no canal. Então, por favor, te convido, né? Venha se inscrever no canal, que assim cada vez mais fortalece a nossa plataforma para trazermos materiais e convidados cada vez melhor para vocês, ok? Muito obrigado, a gente fica bastante grato com esse clique que você vai fazer aí nos inscritos. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Seva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a suinocultura. PecSmart, transformação digital para o campo. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Zoetis, líder global em saúde animal. PPGvet, o maior programa de especializações em medicina veterinária do Brasil. Bem, hoje tenho o prazer de trazer aqui uma grande convidada, uma conhecida da nossa cadeia produtiva, uma amiga a quem respeito muito, a Débora Reolon. Débora, seja muito bem-vinda, tenho uma satisfação enorme de poder bater um papo aqui contigo e eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público. Fique à vontade, por favor. Obrigada, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande. Agradeço muito o convite, né, para estar fazendo parte aqui do Suinocast. Essa plataforma maravilhosa de informação para a suinocultura. Eu confesso para você que eu não sei se eu estou inscrita. Eu vou verificar, eu acredito que sim. Mas se eu não estiver terminando a gravação, eu já vou fazer a minha inscrição. Pode ficar tranquilo, tá bom? Bom, pessoal, como o Vinícius colocou, eu sou Débora Reolon, sou médica veterinária, sou mestre em ciência animal com foco em patologia e doutora em nutrição animal com foco em nutrição de suínos. Então, de novo, novamente agradeço o convite e para bater esse papo aqui com vocês e esclarecer esse tema tão interessante aí que são os inibidores de tripsina. Excelente, Débora. Então, como a Débora já disse, nosso tema de hoje é inibidores de tripsina. Débora, não é um tema novo, né? Desde quando a gente entende por nutricionista, me lembro muito bem na faculdade, não faz tanto tempo, que eu não sou tão velho assim, mas já líamos trabalhos da década de 60, 70, 80 sobre inibidores de tripsina e seus efeitos na alimentação animal, para os animais, na fisiologia do animal, basicamente.
Mas antes de mais nada, eu queria te perguntar, né, e você compartilhar aqui com os nossos ouvintes, realmente o que é exatamente o que são exatamente os inibidores de tripsina e por que eles se tornaram um ponto tão relevante nas dietas de leitões, de suínos em crescimento, principalmente leitões e suínos de crescimento. É isso aí, Vinícius. Esse tema, ele não é, como você bem colocou, ele não é um tema recente, né? Mas ele acaba sendo um tema que vem tendo mais ênfase aí nos últimos anos, né? Eu, particularmente, tenho me dedicado um pouco mais ao estudo dos inibidores de tripsina nos últimos anos, né? E a gente, no dia a dia, a gente vê que cada vez mais, em cada pesquisa que a gente realiza, a gente tem cada vez mais surpresas com relação aos efeitos negativos desses inibidores de tripsina na produção de suínos, né? Os inibidores de tripsina, como o próprio nome diz, né, eles são inibidores da tripsina, né, são proteínas presentes aí no soja, né, farelo de soja e seus derivados, né. A gente não pode esquecer que os inibidores de tripsina são fatores antinutricionais, mas eles também são proteínas do soja, né, presentes no soja. E eles, fisiologicamente, como o próprio nome diz, inibem a tripsina, ou seja, o início da digestão ou pioram a digestibilidade proteica em todos os animais, né, em suínos e aves dos animais de produção. Então, esse é o principal fator, né? Então, a gente tem como base hoje proteica uma alimentação proteica baseada em farelo de soja, né, basicamente no Brasil e no mundo, e aí a gente tem dentro desse farelo de soja um fator antinutricional tão importante, que são esses inibidores de tripsina, e que cada vez mais eles merecem uma relevância dentro dos estudos e dentro da produção animal. Excelente. Débora, e existe uma especificidade deles, assim, ou seja, alguns atuam mais algumas proteases, outro em outras? Como é que é esse assunto, né? Tem o Canitz, Bowman Burke, como é que... Isso. Isso. O que a gente observa, né, Vinícius? Cada vez mais, e isso a gente vem fazendo algumas análises e vem trazendo a história desses inibidores de tripsina no Brasil e no mundo, e tentando entender o tamanho desse problema e desvendar o tamanho disso e entender como que isso age nesses animais e como isso está presente também dentro da matéria-prima, né? De que maneira esses inibidores de tripsina, eles se apresentam. O que a gente tem observado? A gente vê mudanças relacionadas às cultivares de soja, principalmente, mudanças genéticas nesse sentido. Lembrando que o inibidor de tripsina, ele é uma proteína que faz parte da proteção desse soja. Então, é também um fator antinutricional para insetos, para aves. Então, cada vez mais a seleção genética desses grãos tem mais inibidor de tripsina. Isso a gente observa também, né? A gente tem dois inibidores de tripsina principais, que seriam o Bowman-Birke e o Kunitz, né? Eles têm algumas diferenças entre eles, né? O Bowman-Birke, ele é muito mais termoestável do que o Kunitz, né? Ele tem as cadeias deles, o emaranhado, né, de proteínas dele, ele é muito mais complexo do que o Kunitz, então esse inibidor de tripsina, ele é um pouco mais difícil de ser eliminado pelo processamento térmico, tá? Então, o que a gente observa hoje, já entrando um pouco mais dentro do processamento térmico dessas matérias-primas, né? E eu sempre pergunto, né, para as pessoas, por que a gente faz processamento térmico no soja, né, no farelo de soja? O principal ponto é eliminar esses fatores antinutricionais, mas por que eles continuam, né? Então, por que eles ainda estão presentes nesses farelos de soja que a gente vem utilizando nesses animais, né? Utilizando rotineiramente, né? Tem relação, sim, com o processo térmico, tá? O processo térmico, ele é realizado justamente para eliminar esses inibidores de tripsina, mas a gente tem um deles que é o Bowman-Birke, que é um pouco mais termorresistente. Então, a presença dele vem aumentando nessas cultivares de soja e também a resistência dele vem aumentando e a gente observa cada vez mais um residual desses inibidores de tripsina nesses farelos, tá? Então, esse é o ponto principal aí, digamos,
entre o tratamento térmico, que seria um processo de eliminação, e por que existe ainda esse resíduo de inibidores de tripsina nesse farelo de soja, tá? Novos, líder em soluções de nutrição inteligentes para a avicultura. A Novos traz 2 soluções de destaque. A linha Mintrex de minerais orgânicos quelatados, com estrutura molecular única no mercado, oferece alta biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês, melhorando o desempenho e a nutrição das aves durante todo o ciclo de produção. Já o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzimas proteases, aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico, a resposta e a integridade intestinal. Para mais informações, visite o site da Novos, www.novos.com. Então, na verdade, a evolução da agricultura tem levado a maiores concentrações de Baumannburg, ou Burke, e isso é preocupante, porque vamos imaginar então, já levando para uma outra pergunta, né? Vamos imaginar leitões, que ainda têm uma imaturidade fisiológica, né? Estão em desenvolvimento, no período ali de maternidade, entram na creche com um grande desafio, uma grande perturbação ainda da fisiologia no pós-desmame, né? E como essa imaturidade somada a dietas com soja, que é dependente de soja, que vem mais com maior concentração de Malmberg, como é que isso compromete ainda mais o processo de gestão e absorção, né? Como é que vocês estão Exatamente. vendo isso? Isso, eu sempre comento também, Vinícius, que a gente precisa, como nutricionistas, observar a fisiologia desses animais, né? A gente precisa entender fisiologicamente o comportamento desses animais para entender também o que está acontecendo com relação a perdas produtivas, né? Então, nesse sentido, o que nós temos? Nós temos o pior dos cenários, né? A gente tem, especialmente no Brasil, dietas com alta proteína, né? Proteína elevada. A gente tem como base proteica, principalmente relacionado ao custo também, o farelo de soja. A gente tem cada vez mais inibidores de tripsina nessas dietas e a gente tem a questão fisiológica, né? A gente não pode deixar de lado a questão fisiológica desses animais, que passam aí no período de desmame por uma transição, então eles já fisiologicamente não tem uma quantidade de protease endógena suficiente para digerir toda essa carga proteica, né, que é oferecida pelas dietas aí, que é oferecida pelas dietas com alta proteína. E também tem uma queda de tripsina fisiológica, Vinícius. A gente esquece disso, né? Então, existe uma baixa produção de protease e uma quebra de tripsina, uma queda fisiológica da tripsina. Então, eu tenho um processo digestivo comprometido ali no início, e quando eu tenho a inclusão ou a presença desse fator antinutricional, eu tenho uma perda bastante considerável dessa digestibilidade, né? Ou seja, isso acaba acarretando em vários outros problemas, principalmente problemas relacionados tanto a desempenho, porque a proteína aí é uma das bases do desempenho desses animais nutricionais, bases nutricionais desses animais. Então, a gente tem um problema de desempenho e também a gente tem um problema de saúde intestinal, né? Porque essa proteína ela acaba sendo mal digerida ou tendo uma baixa digestibilidade, e isso acaba aumentando a taxa de passagem proteica, e aí a gente tem um excesso de fermentação, principalmente no intestino grosso, e a gente já sabe o resultado do desbalanço com relação ao microbioma que acontece, e aí a gente tem uma série de diarreias inespecíficas e a perda de produção que a gente já sabe, né, que acontece. Ótimo. A Débora lançou aí uma série de pontos que eu vou tentar. São muitas questões. Mas eu estou pensando aqui, Débora, vamos lá, primeiro, afeta o processo digestório e absortivo. Assim, a digestão e a absorção é comprometida principalmente nesses animais mais jovens. E aí, obviamente, você tendo a presença desses inibidores de proteases, acaba tendo uma estimulação ou até mesmo uma hiperestimulação do pâncreas. A pergunta é, até que ponto essa hiperestimulação
pode comprometer o desenvolvimento do pâncreas, que nós sabemos que não é um órgão simplesmente para secretar enzimas pancreáticas, enzimas, Exatamente. enzimas digestivas, né? Isso, E exatamente. além disso, a própria integridade intestinal, né? Ou seja, a fisiologia, né? Mas eu queria que assim você trouxesse principalmente isso, a questão do desenvolvimento desse órgão, né? E a integridade intestinal ao mesmo tempo, além da digestão e absorção comprometida. Sim. Depois nós vamos para a saúde intestinal. Sim. São N pontos, né? São vários pontos que Uhum. fisiologicamente aí comprometem o desempenho desses animais, né? Então, a questão pancreática é um ponto muito interessante, Vinícius, e é um ponto que a gente está iniciando um trabalho de pesquisa com relação a suínos, tá? Então, a gente vem iniciando isso, a gente vem trabalhando para tentar entender o quanto isso compromete, a quanto essa excreção ou essa falta de excreção compromete esse órgão tão importante na excreção, inclusive, de outras enzimas e na digestibilidade total dessa dieta, né? O que a gente já sabe, e a gente tem vários estudos aí para compartilhar, é que em avicultura, que é um processo um pouco mais curto e um pouco mais intenso do que a suinocultura, a gente consegue fazer uma medição desse pâncreas. Então, a gente observa que conforme existe um aumento do inibidor de tripsina, a gente tem um aumento desse pâncreas, ou seja, uma hiperestimulação pancreática, um aumento desse órgão e aí um comprometimento de toda a fisiologia hormonal desse animal e também de secreção de enzimas digestivas, né? Então, em aves, a gente já tem essas comprovações, são pontos muito interessantes e que em suínos, Vinícius, a ave ela vai ser abatida em breve, né? Em suínos, a gente ainda não consegue e não tem ainda essa mensuração do que isso, o que vai acarretar isso na vida adulta desses animais, né? De um animal de crescimento e terminação, por exemplo, que acaba ficando muito mais tempo até ser abatido do que em aves. Então, esse é um ponto muito interessante e é um ponto que a gente está dando início aos estudos para tentar entender não só o comprometimento fisiológico no momento que esse animal está se alimentando, da digestibilidade total dessa dieta, mas também qual seria o comprometimento fisiológico geral desse animal com esse aumento de pâncreas, né? Uhum. Se a gente for pensar, para suínos realmente é mais preocupante, né? É mais tempo. Eu me lembrei aqui, Débora, de casos clínicos em humanos, em crianças que, devido ao fato de terem intolerância à lactose ou serem alergênicas à caseína do leite, acabam indo para o leite de soja, né? Exatamente. E aí são diagnosticadas com diabetes infantil, porque Isso compromete o pâncreas endócrino, né? E, consequentemente, a produção e secreção de insulina. Eu fico pensando para porcas, né? exatamente, é isso aí. Para as matrizes, que é Exato. E a ambos. gente sabe que isso também tem uma relação com o consumo, né? A gente sabe que tanto a insulina, o glucagon, a gente tem um consumo, uma relação direta com o consumo desses animais, né? Então, o que a gente precisa também tentar entender é o que esse alto nível desse fator antinutricional, desse inibidor de tripsina, gerando esse processo inflamatório pancreático, o quanto isso também vai influenciar na fisiologia geral e também na questão do consumo desses animais, que é algo também tão importante em toda a cadeia produtiva, né? Tanto na fase de creche quanto na fase de crescimento e terminação, né? E outro ponto, Vinícius, que a gente observa também, e a gente observa e tem visto nos resultados dos trabalhos, né? E eu queria trazer para a nossa discussão também, não é só a questão da fisiologia inicial do animal. Essa fisiologia de falta de protease endógena e de queda de tripsina, ela é extremamente importante nessa fase de creche, né? Principalmente nos primeiros 15 dias, né? Mas o que a gente tem observado também nos estudos é que a relação dessa queda de digestibilidade, dessa inflamação pancreática e de todos esses danos, inclusive a microbiota,
está diretamente relacionada à ingestão desse farelo de soja, ou seja, nas outras fases eu tenho também um aumento linear da quantidade de soja que esses animais estão consumindo. Então, dentro desses estudos, a gente observa que quanto mais farelo de soja esse animal ingere, apesar da maturidade fisiológica desse animal, quanto mais farelo de soja ele ingere contendo inibidor de tripsina, mais inibidor de tripsina e também mais problemas fisiológicos, problemas de digestibilidade esse animal vai ter. Então, não está só relacionado às primeiras idades, também está relacionado a toda a cadeia produtiva desse suíno. Então, a gente tem observado que quanto mais esse fator antinutricional está presente na dieta final, porque tem um outro ponto também, né, Vinícius, que é a presença no farelo de soja ou nos produtos provenientes de soja em si, e também a presença na ração final desse inibidor de tripsina, que depende da inclusão desses elementos, né, dessas matérias-primas provenientes de soja. Então, a gente tem observado que na vida adulta desse animal, ou no final da creche também, quanto mais a gente tem inibidor de tripsina e maior a ingestão dessa matéria-prima, também maiores são os problemas de digestibilidade. Isso é um ponto bastante importante aí da discussão, tá? Muito bem lembrado. E Não eu é também. claro que é importante, claro que a fisiologia inicial ela é muito importante, né? A gente inicia a discussão falando principalmente da fisiologia ali do desmame, mas e isso me surpreendeu também. Eu confesso para você que nos primeiros trabalhos que eu vinha fazendo com relação a inibidor de tripsina e creche, a gente tem muito, como eu disse anteriormente, a gente tem muita coisa em avicultura. Quando a gente traz isso para suíno, o primeiro ponto que a gente imagina é que para o leitão, na fase inicial, eu vou ter a maioria dos problemas. Mas o que a gente entende também é que a ingestão desse farelo de soja é baixa. Então, a gente tem duas situações importantes, que é a inclusão da matéria-prima e a idade fisiológica desse animal. Então, nas primeiras idades, eu tenho uma inclusão menor desses produtos provenientes de soja, mas eu tenho uma fisiologia muito mais sensível e muito mais imatura, o que me gera problema. Mas, passando essa idade inicial, e eu vou chegando para a idade adulta desses animais, eu aumento a inclusão de farelo de soja e de produtos provenientes de soja, e aí a gente tem observado que o problema ele se torna ainda maior. Então, a questão da digestibilidade, muitas vezes, total da proteína, ela independe da maturidade intestinal desses animais e depende muito mais da ingestão, da quantidade de farelo de soja e da quantidade de inibidor de tripsina presente nesse farelo de soja. Esse é um ponto bem interessante também. Bem interessante. Nesse sentido, vamos voltar ao que você tinha comentado um pouco antes. Se os inibidores comprometem a digestão, a digestibilidade proteica, tá? E aí você lembrou muito bem agora, e eu concordo, não só em fases dos indivíduos imaturos fisiologicamente, mas também nas fases de crescimento, terminação e, por que não, nas matrizes, né? Exatamente. Vamos lá para o assunto microbiota intestinal, ou o microbioma propriamente dito e seus metabólitos, né? Nós sabemos que o processo fermentativo de proteínas, principalmente no trato digestório posterior, não é tão desejável. Tá? Até certo ponto, poucos estudos demonstram que alguns peptídeos ali têm efeitos positivos, vantagens, mas a maioria das vezes é desvantagem. E quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, é o leitão, que é o que a gente está falando aqui agora. Isso aí. Mas lembrando que no crescimento e principalmente na terminação, nós temos uma predominância, uma abundância maior de grãs positivos, tá? Que por sua vez preferem uma fermentação ou acabam tendo vantagens numa fermentação proteica. Então, indo de encontro com o que você comentou agora, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão, tá? Os inibidores, a digestibilidade, e aí indo para esse risco da perturbação maior ou de um sobrecarregamento, tá, de proteínas do trato digestório posterior, que pode comprometer não só jovens, mas também animais adultos.
Exatamente, Vinícius. Eu vou começar com os animais jovens, então, e a gente vai para os adultos, né? Muitas vezes a gente recebe perguntas, a gente tá andando pelo Brasil e pelo mundo e a gente observa que existem situações de diarreias inespecíficas, né? Muito trânsito, desequilíbrio do microbioma intestinal, e a gente, por vários momentos, não consegue saber qual é a causa inicial disso, né? Por que, por que isso? Claro que isso é muito multifatorial, né? Existem vários fatores que podem levar a esse desequilíbrio, mas eu quero trazer aqui e refletir uma reflexão com relação justamente à digestibilidade e a esses inibidores de tripsina e como isso também pode comprometer esse microbioma, que é exatamente o ponto que você colocou, né? Nós temos, e acredito que você já teve contato, né? Eu já li muitos estudos, especialmente estudos europeus, que relacionam a quantidade de proteína com essa qualidade intestinal, né? Com essa integridade intestinal e com o microbioma intestinal, né? E falando muito e dizendo muito que quanto mais a gente trabalha com altos níveis proteicos, mais a gente teria taxa de passagem, mais a gente teria esse excesso de proteína e esse excesso de fermentação, né? E esse desequilíbrio intestinal, né? E isso é um ponto realmente que chama muita atenção. E nesse caso do inibidor de tripsina, o que a gente vai ter? Independente da quantidade de proteína, né? A gente vai ter uma perda de digestibilidade dessa proteína e a gente vai ter uma taxa de passagem, né? Isso é inevitável, isso é fisiológico, né? Esse animal ele vai ter essa digestão inibida, independente da idade, e ele vai ter esse aumento dessa taxa. Obviamente que se a gente tiver uma taxa, uma proteína muito alta nessas dietas, que muitas vezes aqui no Brasil a gente trabalha um pouco diferente, né, do que em outros lugares do mundo, a gente acaba tendo uma sobrecarga e o uso, muitas vezes, de proteases exógenas ajuda muito a melhorar essa digestibilidade, né? Mas esse é um ponto que a gente observa em muitos locais aqui no Brasil, né? Essa busca por entender o que pode estar causando esse desequilíbrio. E eu costumo comentar também, Vinícius, que existe um fenômeno aqui no Brasil que são as rações iniciais. Elas começam nas rações iniciais e vai até ao crescimento e terminação, né? Que os animais eles se alimentam bem, consomem a dieta de maneira adequada e a gente tem um problema crônico de ganho de peso muitas vezes, né? De um desequilíbrio de microbioma e também muitas vezes de um ganho de peso nessas rações iniciais. Talvez, e pelas pesquisas que eu tenho feito e tenho lido e tenho observado, isso possa ter relação sim com esses inibidores de tripsina, né? Porque justamente, colaborando com o que eu disse anteriormente, é a fase em que a gente aumenta a quantidade de proteína que esses animais eles começam, de farelo de soja, que esses animais começam a consumir mais farelo de soja e consequentemente mais inibidores de tripsina e que essa perda ela se torna muito maior, essa perda tanto de digestibilidade quanto de equilíbrio dentro desse microbioma, né? Então, existe sim esse desequilíbrio, isso pode acontecer, a gente vê cada vez mais, eu mesma conduzi um trabalho com relação aos inibidores de tripsina em creche, e a gente observou que existe uma perda muito considerável na digestibilidade total dessas dietas, especialmente nessas fases iniciais, Vinícius. E também uma mudança muito interessante no microbioma, né? Um desequilíbrio, um aumento muito maior, principalmente da prevalência de E. coli nesses casos, de creche especificamente, e também uma diminuição consequentemente, uma diminuição na população de lactobacilos, né? Então, sempre que a gente vai trabalhar dentro desses experimentos de digestibilidade com inibidores de tripsina, a gente procura trabalhar também microbioma. Então, a gente traz nesse inteirinho, nesse conjunto, um trabalho relacionado ao microbioma para a gente conseguir entender quais seriam justamente essas mudanças que vão causar problemas fermentativos, né? E aí você trouxe bem a questão, indo já para os animais mais adultos, do crescimento e terminação. Sempre que existe
uma presença ou uma prevalência de Clostridium, né? E isso a gente falando em fase final de terminação, né? Uma prevalência de Clostridium, uma prevalência dessas bactérias fermentativas, eu faço a indicação do uso de protease nas dietas. É a primeira indicação que eu faço, independente do promotor de crescimento, independente do eubiótico que vai ser utilizado, eu falo, olha, vamos utilizar uma protease, porque possivelmente esses animais eles estejam também com uma taxa de passagem proteica, e aí causando esse problema fermentativo. E na grande maioria das situações acaba se resolvendo ou amenizando esse problema simplesmente com o uso de uma protease, ou seja, a digestibilidade está diretamente ligada a esse microbioma, né? Esses problemas fermentativos e todo esse problema produtivo, né? Faz sentido, faz todo sentido. Até porque se está tendo esse gap, essa ineficiência no processo de degradação dessas proteínas que precisam necessariamente fazer o papel delas, de serem degradadas até aminoácidos para serem absorvidas e para o metabolismo intermediário. E por outro lado, não estão fazendo isso de uma forma eficaz. O trato digestório não está fazendo esse papel porque está tendo, além da imaturidade fisiológica, um impedimento que vem lá da dieta, do farelo de soja. Exatamente. Né? Então, somado a isso, começamos a aumentar o substrato para uma possível perturbação da microbiota intestinal, né? Por que não ir lá pinçar uma tecnologia que pode resolver Exatamente. isso muito bem, É isso né? aí. Bem, bem, Exatamente. bem colocado, viu? É isso aí. Eu concordo. E também outro ponto importante, né, Vinícius, é a gente escolher uma tecnologia que também possa atuar nesses inibidores de tripsina, né? Isso é bastante importante, né? Não são todas as proteases que têm uma resposta positiva a esses inibidores de tripsina, né? Então, é importante fazer a eleição de um produto, enfim, ou de uma protease que consiga agir especificamente nos dois inibidores, né? Porque a gente tem o Kunitz e o Bowman-Birk. E o Kunitz, ele vai ser eliminado pelo processo térmico na sua grande maioria. E esse residual que vai ficar, que é esse Bowman-Birk, ele é um pouco mais complexo também de ser eliminado, inclusive pelas proteases. Né? Então a gente precisa fazer a eleição realmente de algo que consiga tanto melhorar a digestibilidade proteica, que é a função principal, mas que também possa atuar nessas proteínas estruturais aí, que são os inibidores de tripsina. Excelente. Eu queria, nessa questão dos inibidores, nós estamos tratando aqui do efeito deles no trato digestório, mas eu queria dar um passo antes e para ouvir de você, porque na verdade é o seguinte, a indústria ela recorre ao processamento térmico para reduzir esses fatores antinutricionais. Né? Isso Exatamente. já é fato. Mas a informação que você nos trouxe no início, de que o melhoramento das sementes, né? O melhoramento genético para a soja, traz ainda mais Bauman-Birk, né? Será que nós vamos ter que processar ainda mais a soja? E aí a pergunta é, poxa, nós não temos que ter um equilíbrio nisso daí? Qual que é o risco, por exemplo, nós sabemos que se nós processarmos muito essa soja e não fizermos isso corretamente, compromete, tá, a disponibilidade, a digestibilidade dos aminoácidos. Nós temos complexos que acontecem nesse processo. Como é que a gente consegue equilibrar isso? Eu costumo dizer que a gente está entre a cruz e a espada, viu? Tá? É uma situação, a situação dos inibidores de tripsina é uma situação bem, bem complicada, né? Então, como eu comentei contigo, né, Vinícius, a gente faz um mapeamento, né, faz um acompanhamento da distribuição desses inibidores de tripsina no país, desse residual que fica desse processamento térmico. Então, assim, um dos pontos bem interessantes, que seria um ponto inicial aí para a gente entender
como detectar esses inibidores de tripsina também, esse é um fator interessante, é o seguinte: o que a indústria utiliza, as agroindústrias, né? O que a gente utiliza há muitos anos como um fator de qualidade nesse processamento térmico seria a atividade ureásica, né? Então, a atividade ureásica, ela te dá um embasamento para você entender se esse teu soja ele foi bem processado termicamente, né? E aí eu te trago uma informação. Não quer dizer que porque esse soja tenha sido bem processado termicamente que ele não vai ter presença de inibidor de tripsina, visto que a gente tem inibidores de tripsina que são termoestáveis. Então, você pode ter um residual mesmo no soja com processamento adequado, correto? Então, quando a gente faz essas análises, né, e aqui no Brasil, o que a gente tem trabalhado principalmente com a química úmida hoje, e a gente está introduzindo no país o NIR, né, a gente vem trazendo aí para laboratórios credenciados, né, a utilização das curvas de NIRS para também fazer essa detecção desse inibidor de tripsina de uma maneira mais rápida, né, Vinícius? Para a gente poder ter também uma forma de poder agir mais rapidamente. Então, um indicativo, que seria a atividade ureásica, ele é um indicativo para processamento térmico. Então, quer dizer que esse teu soja ele foi bem processado, né? Dentro da temperatura ideal, ele teve um processamento adequado. Mas isso não quer dizer que ele está livre de inibidor de tripsina. Então, para as indústrias, para os produtores, a gente faz sempre a indicação de fazer a mensuração desse inibidor de tripsina dentro desse farelo de soja ou do produto proveniente de soja que vai ser utilizado, para você poder ter uma ideia de como está a presença desse inibidor de tripsina, né? Esse é um ponto. Então, não só fazer as análises básicas, né? A gente precisa também fazer a detecção específica desse inibidor de tripsina. Então, eu sempre faço essa analogia, né? Se eu utilizo o processo térmico para eliminar o fator antinutricional, por que eu não meço ele diretamente? Essa é uma pergunta, esse é um questionamento. Eu meço ele indiretamente com outros tipos de análise. Então, o ideal é a gente fazer a mensuração desse inibidor de tripsina de forma direta mesmo, tá? Para a gente, visto que a gente ainda pode ter um residual dentro desses farelos e que cada vez mais esses residuais são mais altos, dada a presença, como a gente já comentou, dessas questões genéticas de seleção de soja, né? Lembrando que o inibidor de tripsina é uma proteína estrutural, é uma proteína de proteção desse grão. Então, cada vez mais ele está presente aí nesses grãos. Show de bola. Pessoal, então vamos lá. É muito interessante, a gente tá lascado, né? Porque no fim das contas a gente não tem como eliminar com processamento térmico. Claro que não retira um bom processamento, é necessário ter um bom processamento, óbvio. E a gente vê farelos de soja mal processados com níveis muito altos de inibidor de tripsina, né? Quando você não atinge a temperatura, não tem um bom processamento, os níveis de inibidor de tripsina eles são muito mais altos. Mas a gente tem cada vez mais um farelo de soja com presença de inibidor de tripsina, a gente tem dietas com alta proteína, com presença de inibidor de tripsina, e a gente tem a fisiologia desses animais aí, que muitas vezes também compromete o desempenho zootécnico. Então, a gente tá equilibrando os pratos aí dentro da produção, e é um fator, Vinícius, que apesar de ser um assunto muito antigo, como você comentou logo no início da gravação, é um fator que a gente acaba não prestando muita atenção aí no dia a dia, que cada vez mais em suínos, na suinocultura, a gente vem trabalhando e prestando mais atenção, porque é algo que realmente compromete muito aí a digestibilidade e, consequentemente, o resultado zootécnico desses animais. A PexSmart está revolucionando a suinocultura com soluções digitais que otimizam toda a produção. Peso por imagem dos animais, estoque e consumo de ração em tempo real com sensores nos silos. Sanidade dos lotes na palma da mão. Transforme sua granja com inteligência de dados e automação de verdade. Excelente. Pessoal, vamos lá. Olha só, que situação. Nós começamos a conversa dizendo inibidores de proteases é um assunto já de longa data, mas olha como ele é tão atual, nós discutimos sobre ele. Nós temos os desafios da agricultura, cada vez mais os melhoristas precisam de ter
variedades, híbridos, que sejam resistentes às pragas que estão ali, né, no processo de cultivo. Então, é uma proteína estrutural. O Baumanberg, ela é mais termoestável, então não necessariamente existe uma correlação positiva ou altamente positiva, entre a atividade da urease e a concentração final de Baumanberg. Exatamente. Isso Então, aí. o que a Débora nos trouxe? Nós temos que cuidar, por exemplo, conhecer no mínimo a variabilidade dessas diferentes matérias-primas, ingredientes que chegam na fábrica de ração, para nós pensarmos, se a gente não ficar só no campo teórico, por exemplo, a nutrição de precisão. Né? Mais uma vez, o NIR sendo uma ferramenta aí, pessoal, para poder trazer informações mais detalhadas para que possamos ser mais assertivos. E aí eu gostaria só de reforçar também, né, o uso de proteases. Porque aí como é que você vai fazer? Vai voltar o processo? Não, olha, o Baumanberg aqui está... Vou voltar o processo. Ele já está na fábrica. Lembrando, né, Vinícius, que eu não posso fazer uma seleção do meu fornecedor pelo inibidor de tripsina. Exato. Pela atividade ureásica eu posso, porque é processo térmico. Pelo inibidor de tripsina, eu não posso devolver a carga. É um problema que eu vou precisar trabalhar na produção. Eu não consigo, claro, de novo, lembrando que o processamento do soja é extremamente importante, ele precisa ser feito de uma maneira correta, mas isso não tem uma correlação tão direta com o inibidor de tripsina, né? Então, a gente tem um trabalho muito interessante que foi publicado em 2020 que fala justamente sobre essa correlação. 40% ou mais de 40% dessas amostras que estão dentro da atividade ureásica têm fator antinutricional acima de 4, por exemplo. Então, que é um fator de risco. Uau. Então, bem, diante disso, ficou claro que nós temos que... É um tema que nós temos que estar muito atento dentro da nutrição dos suínos. Tá? Exatamente. A soja é uma matéria-prima extremamente importante para nós. Ela vem com esse processo no campo da agricultura, né, com desrespeito ao melhoramento genético. Eles não vão voltar atrás. Né? Não, nós vamos, por conta da nutrição de suínos e aves, né, diminuirmos, então, para favorecer a digestibilidade dos suínos, vamos diminuir as proteínas estruturais, e aí o prejuízo que a gente tiver aqui, depois, né, se Deus quiser, não é assim. Tá? Existe esse embate entre... Né, eu vejo isso no campo do milho, por exemplo, né, por que se usa milho duro? Eu trabalhei muito com isso. Em detrimento do dentado, é óbvio, porque o duro é mais resistente. Né? Por que você tem um pericarpo mais espesso? Para a segurança dos grãos. Né? E aí por diante. Né? A gente poderia até citar o próprio exemplo clássico também do sorgo. Por que se tem um sorgo com mais caninho? Por proteção. Né? Então, gente, isso é uma coisa clara e eu acho que é muito válido a gente pensar nisso. E aí, então, a Débora nos trouxe a questão das proteases. Uma estratégia que pode ser usada para compensar isso que foi detectado ali. Nós temos uma maior concentração de Baumanberg, mesmo tendo atividade ureática adequada. Tá? Então, vamos ter que sacar essa ferramenta e colocar na dieta. Ótimo, essa alternativa colocar na dieta. Muito bem. Você comentou que existem variações entre essas proteases. Exatamente, é isso aí. E aí é o seguinte, eu fico pensando mais uma vez, Débora, pensando nisso tudo, somado a nós temos que ser cada vez mais aplicáveis na nutrição de precisão e não simplesmente no campo teórico. Exato. Tá? Nós temos que pensar em desempenho, custo, tá? Como que a gente pode aproveitar melhor essas matérias-primas em momentos em que o farelo de soja está muito atrativo, tá? E aí naturalmente a fórmula puxa mais. Como é que a gente equilibra isso tudo? Né? Para a gente finalizar, como é que a gente consegue equilibrar isso tudo dentro na tua opinião, para podermos evoluir,
tá? Em todos esses temas. Assim, Vinícius, o que é muito importante, né? Eu sou uma defensora do uso de protease para suínos, né? Sempre defendi o uso de protease. Eu acredito que as proteases elas são muito diferentes. Não é como a gente falar numa carboidrase ou numa chilanase ou numa fitase, por exemplo, que são muito mais específicas, né? As proteases, elas têm sítio de ligações diferentes, elas têm liberações aminoácidicas diferentes, então é muito importante que a gente observe e use essas proteases em situações específicas, né? Trabalhando com a nutrição de precisão, né? Uma dessas situações específicas é justamente a creche, né? Então, eu preciso, baseado em tudo que nós falamos até agora, né? Eu preciso auxiliar esse animal a melhorar essa digestibilidade, né? Independente do fator antinutricional, da presença do inibidor de tripsina alto ou baixo, eu preciso auxiliar esse animal. Com os níveis de proteína que nós trabalhamos hoje, fisiologicamente, ele tem muita dificuldade para fazer a digestão de toda essa proteína e você acaba tendo uma sobra proteica, uma taxa de passagem um pouco mais alta. Isso a gente observa em vários trabalhos aí ao redor do mundo. Então, esse auxílio exógeno é muito interessante para que esse animal melhore a digestão dessas proteínas e tenha tanto um desempenho melhor quanto um microbioma mais equilibrado, né? O que também vai se refletir justamente no desempenho, né? O ponto, fator antinutricional, a gente precisa fazer a escolha também de uma protease que haja nesses fatores antinutricionais. Isso é muito importante, né? Que a gente tenha proteases que se liguem, lembrando que o fator antinutricional é uma proteína estrutural, o inibidor de tripsina é uma proteína e é uma proteína estrutural do soja, né? Escolher proteases que realmente se liguem a esse fator antinutricional e que degradem esse fator nutricional. O objetivo é que esse fator seja degradado quase que em 100% para que ele não ofereça problema à digestibilidade desses leitões, né? Então, esse é o ponto crucial, viu, Vinícius? É o ponto principal aí dessa questão, dessa escolha, né? A gente precisa basear na digestibilidade, mas a gente precisa também olhar para o inibidor de tripsina, que eu acredito que está sendo um fator que está roubando esse desempenho desses leitões, principalmente o GPD desses leitões, e especialmente também nessas fases iniciais aí, onde a gente tem ainda um animal um tanto imaturo e a gente tem uma inserção de farelo de soja aí cada vez maior. Excelente. Bem, nesse sentido, eu fico pensando aqui, como a nutrição e a saúde têm se aproximado cada vez mais. Que antes a Exatamente. gente tratava em dois blocos, né? Ó, a Isso aí. sanidade, sanitarista de um lado, nutricionista de outro, e a gente sempre tentando colocar uma luz no sentido de que isso é um conjunto. Então a gente falava, por exemplo, a gente tem falado da questão das carboidrases, que ela não é simplesmente uma, uma enzima que vai aumentar a quantidade de energia, principalmente para o metabolismo intermediário, mas também promove saúde intestinal. E agora, pessoal, agora não, né? Sempre existiu, ó, que a gente está trazendo essas informações mais novas, a importância da protease, não só Exatamente. do ponto de vista da nutrição propriamente dito, mas também da saúde do animal, saúde intestinal. E, Exatamente. obviamente, esses dois temas acabam convergindo no melhor desempenho, ou seja, na Exato. melhor viabilidade econômica. Tá? Então, com tecnologias como essa, acho que acaba só trazendo benefício para a cadeia produtiva de suínos. Né? Exatamente. Acho que cada vez mais a gente precisa botar uma luz nisso, né? Aproximar a saúde intestinal da nutrição para a gente conseguir a saúde como um todo da nutrição para a gente conseguir realmente melhorar o desempenho desses animais, né? Entender a fisiologia, entender o processo produtivo, porque tá tudo interligado, né? Como você citou com relação a aquele exemplo humano, né? Do leite, enfim, da alergia. Nós somos também o que nós consumimos, né, Vinícius? Então, o animal também é o que ele consome. Então, do que ele se alimenta afeta o dia a dia dele, afeta a produção e afeta também o microbioma, né? Então,
cada vez mais a gente precisa aproximar essas situações para que a gente possa ter sucesso. Sim. A gente tratou sempre na nutrição animal, sempre não, mas assim, eu acho que era o foco maior, a nutrição no sentido de temos que disponibilizar nutrientes para ganho de peso, conversão, digestibilidade, e o campo da saúde ficava de lado, né? Ou não tinha tanto destaque, não se conhecia tanto, melhor dizendo, não se conhecia tanto. Exatamente. Ainda Agora, falta um caminho, né? ainda não, ainda tem muita coisa, mas Ainda falta. quando a gente começou a entender a importância da saúde intestinal, e a gente fala de um modo geral, mas se a gente fosse destrinchar aqui, mas os metabólitos do que acontece no trato digestório pode ser igual ou até mais importante do que o nutriente que a gente está pensando, É isso aí. né, em disponibilizar na dieta que você formulou. Então, Exatamente. pessoal, É isso aí. como a gente passa a ter um outro olhar para ferramentas que já eram utilizadas, obviamente ainda estão em constante melhorias, o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais inovadoras, né, vamos dizer assim, trazendo um pacote tecnológico cada vez melhor, mas eu achei interessante você destacar essa questão da protease. Né? Nós temos, de muito tempo, esse problema de inibidores, tende a ser um problema cada vez maior, né? Temos a cobrança e temos o dever de aplicar mais nutrição de precisão, né? Exatamente. E Sim. aí, quando me traz uma ferramenta dessa, MIR, que eu conheço as variabilidades e sou mais assertivo com o uso de uma tecnologia como a protease, né? nós, nós temos maior chances de colher resultados melhores, desempenho melhor, viabilidade econômica melhor. Exatamente, concordo. Excelente, Débora. Muito obrigado aí pelo teu conhecimento, por compartilhar essas informações conosco, um tema muito importante. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, um tema mais pessoal, não tão profissional, né? Conheço a Débora, a gente troca ideia em alguns eventos, sempre está conversando com outro aí, não só do profissional, né? Eu sei que a Débora gosta muito de viajar, né? Quem não gosta, né? A maioria Eu gosta. adoro. Mas a Débora, além de gostar de viajar, ela gosta de subir montanhas, pessoal. É montanhista, né? Então, Débora, eu queria que assim, compartilha com a gente uma experiência legal aí para nós, assim, viajar, acho que muita gente gosta, né? Muita Sim. gente viajou, mas conta alguma curiosidade aí de alguma viagem tua que você subiu as montanhas e que você gostaria Nossa, de compartilhar com a gente. tem tanta coisa, tem tanta experiência, né, Vinícius? Primeiro que quando a gente fala que vai subir montanha, a família da gente acha que você não vai voltar nunca mais, né? O pessoal olha a notícia na televisão, mas você vai fazer isso mesmo? Teve uma situação muito engraçada um tempo atrás. Engraçada não, né? Foi trágico que uma moça acabou caindo no vulcão e tal, e alguns dias depois eu fui justamente subir um vulcão no Peru. Meu, E a minha avó, coitada, Débora, pelo amor de Deus, você vai morrer. Aí eu falei, não, vó, fica tranquila que não vai acontecer isso, né? Mas assim, Vinícius, é uma paixão que não é muito antiga, mas que a partir do momento que eu comecei a fazer, eu gostei muito e até hoje, volta e meia, eu faço, né? É uma experiência muito legal, claro, tem experiências aí ao redor do mundo, mas eu quero compartilhar uma experiência que é muito legal, que é aqui no Brasil. Eu tive ano retrasado no Pico Paraná, não sei se você já ouviu falar. Inclusive, não, teve um rapaz agora que desapareceu, que ficou acho que 3 ou 4 dias desaparecido no Pico sim. Paraná, que foi deixado para trás pela colega. Mas aonde que é o Pico do Paraná? Onde É que é o Pico? aqui, é perto de Curitiba, Vinícius. Então, ele é uma montanha muito bonita, muito desafiadora. É o pico mais alto do sul do Brasil, tá? É muito bonito. Então, é uma experiência para quem gosta de montanha. E uma curiosidade, tá? Para você subir, você leva 4 horas, 9 horas subindo e mais ou menos umas 7 horas para descer a montanha. Então,
Você leva o dia inteiro para você. Muitas vezes, muitas pessoas dão risada, né? Elas falam assim: poxa, mas você vai levar 9 horas subindo a montanha para chegar lá em cima, olhar para baixo, ficar 20 minutos, meia hora e voltar. Eu acho que só quem sobe entende isso, né? Só quem vai para esse tipo de esporte entende, né? Que o legal não está em chegar lá em cima, o legal é o desafio, né? É a caminhada. E isso é um reflexo para a vida da gente também, né, Vinícius? Isso serve como uma analogia para a vida. Muitas vezes a gente tem um ponto de chegada, a gente quer chegar muito naquele lugar e a gente acaba não curtindo a paisagem ou curtindo o caminho, né? Então, uma das coisas que o montanhista sempre leva é isso, né? Não é só chegar lá em cima, é também você poder curtir o caminho. Acho que é uma das coisas, e se desafiar e curtir a vista, e a vista lá do alto é sempre mais bonita. E é sempre e o mais difícil também é sempre mais recompensador, e isso serve para tudo também, para a vida, né? Então, Fantástico, algo filosófico aí. fantástico, Pico do Paraná. Eu gosto muito de fazer trilha. E o que você falou é interessante, viu, Débora? Porque às vezes eu assim, vamos chegar na cachoeira. A cachoeira é 3 horas, 4 horas de Isso, caminhada. É fantástico, lógico. é Mas isso. você, o percurso, né? O som do passarinho, uma planta É isso diferente, aí. É isso uma aí. árvore, uma paisagem diferente, né? E é isso, a gente concorda contigo. Né? A gente tem que pensar isso na vida, que a gente assim, eu almejo isso na minha vida. Quando você chega lá, você fala, consegui. Né? Mas o mais gostoso foi a jornada. É isso aí. Esse é o ponto. O mais gostoso é a jornada. Eu acho que quem pratica esporte na natureza entende muito isso, né? Que Né? é apreciar as dificuldades do caminho. O caminho nem sempre é tão fácil. Mas se a gente tem um objetivo, vai ter dificuldade, mas é a gente saber apreciar as dificuldades. Acho que essa é a quem pratica e quem gosta de esporte na natureza, acho que esse é um ponto importante. Essa é a lição de Excelente, vida. excelente, né? Obrigado por compartilhar essa Obrigada, experiência Vivi. e obrigado por compartilhar o teu conhecimento. A Débora sempre muito bem informada, né? Tem muito conhecimento, muito bom falar com ela. Fico muito feliz de você ter trazido informações mais uma vez aqui para essa plataforma. Tá? Espero te encontrar aqui outras vezes. Sem dúvida, eu que agradeço, Vinícius. Obrigada, muito obrigado pelo espaço, pelo convite para poder trazer um pouco, né? Esse assunto é um assunto que dá para a gente conversar aqui horas e horas, né? Poder trazer um pouquinho de informação, um pouquinho dessa informação mais voltada para a suinocultura, isso é bem importante, né? Que a gente possa prestar um pouquinho mais atenção na nutrição de precisão e essas ferramentas elas fazem parte disso, né? E eu estou à disposição, né, para vocês da plataforma ou para quem quiser um pouco mais de informação, fico à disposição. Excelente. Obrigado, Débora. Pessoal, conversamos com a Débora Reolon aqui sobre esse tema que não é novo, mas que ficou claro que é muito importante, né? Então, que estejamos atentos, né, ao que chega nas nossas fábricas de ração, que estejamos atentos à variabilidade, que estejamos atentos às análises que devemos fazer e às tecnologias que devemos usar para aí sim irmos cada vez mais na direção da nutrição de precisão. Nos encontramos na próxima. Um abraço a todos.